Fontes do direito. Qual é a diferença entre fonte material e fonte formal, fonte primária e fonte secundária, e fonte estatal e não estatal? As fontes do direito são de onde o direito se origina, ou seja, é o que dá fundamento de validade para as normas. Falamos em fontes no sentido de origem, aparecimento, elemento gerador. Eu sou Cintia Brunelli e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as classificações mais conhecidas sobre as fontes do direito. Então já deixa o seu like, porque você sabe que vem coisa boa. Vou começar falando sobre fonte material e fonte formal. Bem resumidamente, as fontes materiais têm esse nome porque se referem à matéria, à substância, à essência, enquanto as fontes formais estão relacionadas à forma, e é como se fossem a embalagem. As fontes materiais têm a ver com os fatos que acontecem no meio social. Quando uma lei vai ser criada, ela deve ter como referência os acontecimentos daquela sociedade, que tem a ver, por exemplo, com a economia, a política, a cultura e a religião. Todos esses fatores causam impacto sobre as fontes materiais do direito, na medida em que interferem na sociedade, pois a essência do direito são os fatos que emanam do grupo social. Existem alguns vídeos aqui no canal em que eu falo sobre como a economia, a política, a cultura e a religião exercem influência no meio jurídico. Te convido a assistir depois, tem uma playlist aqui no meu canal sobre isso, vou deixar o link na descrição do vídeo. Já as fontes formais são um meio de exteriorizar o direito. É como o direito se torna palpável. As fontes formais do direito são, por exemplo, os costumes, a jurisprudência, a doutrina e a lei. As fontes formais podem ser estatais e não estatais. As fontes estatais são aquelas que de alguma forma emanam do poder público, como a lei e a jurisprudência. Já as fontes não estatais são aquelas que não são criadas por órgãos do Estado, e os exemplos podem ser os costumes e a doutrina. Ok, faltou falar sobre fonte primária e fonte secundária do direito. Qual a diferença? As fontes primárias são aquelas que são autossuficientes para gerar a regra jurídica. Elas não precisam de outra norma, pois possuem coercitividade por conta própria. E dizemos que elas podem inovar a ordem jurídica, elas podem trazer regras novas, desde, é claro, que respeitada a Constituição Federal. Exemplos de fonte primária é a lei. Já as fontes secundárias são aquelas que dependem das fontes primárias para ter validade. Elas não são autossuficientes para gerar a regra jurídica, porque elas precisam da coercitividade das fontes primárias para produzir efeito. As fontes secundárias não inovam a ordem jurídica, elas não modificam o ordenamento jurídico, e sim apenas dão execução às normas que sejam fontes primárias. Aí talvez você me pergunte, mas então para que servem as fontes secundárias? A função de uma fonte secundária é a de regular, é a de trazer um complemento às regras trazidas pelas fontes primárias. Em geral, a fonte secundária serve para dar fiel execução à lei, definindo os procedimentos necessários para que a lei possa ser cumprida. Exemplos de fontes secundárias são regulamentos, resoluções e portarias. Eu também falo bastante sobre as fontes do direito no meu livro Introdução ao Mundo do Direito. É um livro digital em que eu trago a base que todo mundo que quer começar a entender o direito precisa saber, ou ao menos deveria saber. No livro eu falo bastante sobre os costumes, a jurisprudência, a doutrina e a lei, de um jeito super fácil de entender. O diferencial do meu livro é a facilidade de compreensão. É o livro que eu gostaria de ter lido quando eu comecei a aprender o direito, com palavras simples e leitura agradável. Comigo, todo mundo pode aprender o direito. Para saber mais sobre o livro, no YouTube, o link tá na descrição do vídeo, tá bem? Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, porque isso me ajuda muito! E se você quer que eu explique alguma das fontes do direito que eu mencionei antes, como a jurisprudência, os costumes, a lei ou a doutrina, deixe um comentário dizendo sobre o que você gostaria que eu falasse. Aproveito também para agradecer os comentários incríveis que vocês deixam nos vídeos. Eu me sinto profundamente feliz por perceber que existem pessoas como você que se interessam em evolução e querem aprender o direito. É muito gratificante estar aqui na sua companhia. Enquanto houver pessoas que acreditam no poder de transformação através do estudo, haverá esperança para o mundo. Te desejo bons estudos para alcançar todos os seus sonhos. Até!